Bom, eu serei seletivo com as indagações feitas, senão perderemos todos o avião. Mas, começando pelo Rattenbury, o dado dos dados que são usados. Nós tivemos o zelo de trabalhar conservadoramente com os orçamentos executados. E, por coincidência, por excesso de zelo, estamos usando um site da Câmara que disponibiliza para quem quiser todos os dados de todos os projetos e todas as ações que estamos utilizando. Ou seja, não estamos usando os dados nominais das leis de orçamento do início do ano, que ocorre o que o professor mencionou. Não se gasta, se retém, se corta. Então, estamos usando os dados do site da Câmara, do sítio da Câmara, que é aberto a quem interessar possa. A única mágica é saber a linguagem de orçamento, porque ele gera relatórios online. Então, você tem que descobrir que, por exemplo, se você quiser saber histórias de migração ou de refugiados, você tem que saber que o nome certo é albergue. Com isso, ele te dá um relatório minucioso da execução orçamentária, quem liberou, quem fez convênio, quem trabalhou com quem. Mas, necessariamente, tem que ter um manual para que isso. Mas está público, e isso é da linha da transparência que o governo adotou. Então, esse perigo de trabalhar com números inflados, nós eliminamos, e esse segundo relatório vai com mais sofisticação. É possível comparar desde 2000 até 2010 o que aconteceu com aquele item. Isso em termos de execução. Talvez tenha respondido a primeira indagação. Pulando para aquelas que são mais próximas de uma resposta adequada, a multiplicidade de órgãos, a pluralidade de agências governamentais que estão trabalhando. Tem dois aspectos. Primeiro é que necessariamente precisamos rediscutir a questão da coordenação e da instituição que coordena isso. Isso é imprescindível na agenda, que não é no relatório, não vai ser no levantamento que isso vai aparecer. Mas a própria qualificação do IPEA, que há 46 anos trabalha com avaliação de políticas, só há 4 anos, embora tenha trabalhado sempre com a dimensão internacional, só há 4, 3 anos ele cria uma diretoria, um grupo, para dar foco nessa questão. Isso está se repetindo com todos os ministérios. Eles todos estão dando um espaço, estão reservando alguém, algo, porque percebem que não é só o relatório formal, burocrático, administrativo. Falta muita pesquisa. Falta muito trabalho in situ. Nós estamos falando de coisas que, desses 2 dias, o filme é o Day After, mas eu me lembro do Day Before, que foi antes. Ontem nós vimos a questão do que é isso. Me expliquem aí o que é isso, porque nós estamos usando os mesmos parceiros para mudar a história. Então, o mesmo Japão que fez a cooperação da expansão do Centro-Oeste e transferiu tecnologia para a Embrapa, para a soja e a ocupação do espaço e incorporação de espaços na agricultura brasileira, geração de emprego, exportação, ele volta agora na triangulação. É o mesmo. O que está faltando? Está faltando que, primeiro, internamente no país, no meu entender, definamos claramente os papéis de quem coordena quem. Porque é inevitável que criou-se agora a internacionalização da administração pública brasileira. E essas coisas têm movimentos pendulares. Agora todos seremos internacionais. E um dia tudo nosso será chinês. Mas, primeiro ponto, a primeira lição de casa é definir o que é o papel da agência, sem nenhum aspecto crítico. O que queremos com isso? O que faz? Uma outra lição nas entrelinhas é: nós, de certa forma, não conhecemos o parceiro que estamos definindo a cooperação. É outro trabalho que precisa ser feito aí, a aproximação
que estamos tendo com a ABC, Ministério das Relações Exteriores, pode nos possibilitar aí uns estudos de caso para que conheçamos a realidade de quem nós estamos elegendo para ajudar. E o que eles acham disso, o que eles pensam disso, que uso essa tecnologia tem, porque senão nós nos descobrimos divulgando vacina, que é algo do outro século, na África. Como também estivemos, eu e colegas que estão aqui, na Jamaica, e o que eles nos pediram de cooperação é como foram organizadas a unidade de polícia pacificadora, que a questão da violência lá urbana é brutal. Então, essa transferência de como fazer, ou como o Brasil rolou a dívida de Estado e município, como é que ele fez essa mágica que foram as explicações das reformas e dos ajustes econômicos. Então, tem um outro lado que é como fez, ou como o discurso da política externa, o jeitinho brasileiro. Por exemplo, eu costumo, não vou poder responder a todas, me comprometo, o texto da cooperação era para ser distribuído, dentro de 2 meses estará em inglês disponível na rede, para diminuir essa desinformação. Os dados que nós estamos trabalhando serão todos disponibilizados, o que foi nos entregue para elaboração será disponibilizado para reduzir. Algumas vezes eu ouço a menção caixa preta, na verdade nem caixa tinha. Nós estamos estudando, e muito menos black, que passou a ser não alinhado, não é politicamente correto. Mas temos que definir quem faz isso, qual é o papel que essa instituição faz. A negociação desses acordos passa por uma agenda presidencial que nos colocou, por exemplo, aí da Jamaica, foi uma conversa entre o primeiro-ministro e o presidente. Não necessariamente passa pelo ABC, pelo Ministério. Então, o que eu falei da pizza, para dizer que é 90, 30, na verdade, nós estamos querendo ver o tamanho dessa cooperação, quantos são. Outra é linguagem, enquanto algumas áreas falam em projeto, número de projetos, nós estamos falando, adotando a linguagem de ações como essa, não caracteriza um projeto. É um intercâmbio, é alguma coisa do gênero. Mas, volta, a pesquisa é fundamental, nós temos que saber como é que são os nossos parceiros. O Brasil trabalha com 70 parceiros na bilateral, trabalhando com todas as agências de cooperação internacional. Quer dizer, tem uma tradição enorme. Quanto à triangulação, confesso, nós vamos ter que aclarar isso, inclusive a partir do entendimento da próprio Ministério das Relações Exteriores, ABC. Então, a incorporação do IPEA, que é uma casa de análise, de estudos críticos, é uma perspectiva da gente ordenar, não é que definamos a política externa, continua sendo o papel do Ministério das Relações Exteriores. A incorporação dos Estados é uma questão a ver, porque essa menção que eu fiz aos municípios é um ato da Presidência da República que será conduzida pela Casa Civil. Então, já é um indício de que temos aí uma agenda de parcerias a fazer. Quanto à avaliação, também precisamos desmistificar o que nós estamos chamando de avaliação. Eu participei durante a primeira fase dos projetos de baixa renda, de pobreza, do Bolsão de Pobreza do Nordeste, aquele tempo, posso falar nisso, do discurso de pobreza do McNamara, que resultou nos projetos integrados de desenvolvimento regional. Ao final de 10, 15 anos, fizemos uma avaliação do impacto para os pobres. A única medida que tivemos foi capacitar os técnicos de governo a trabalhar com os pobres, porque eles estavam fora desse público. Essa foi uma evidência, mas transferir, criar condições, ficou na engenharia civil, da construção de estradas, de infraestrutura, de oferecimento de serviços. Estou vivendo agora um outro período interessante. Nós estamos falando da cooperação Sul-Sul, e a impressão que eu levo é que sabemos tudo disso. Mas ainda não a encontrei de fato. Precisamos sentar com todos nós, eu acho que tem uma agenda muito interessante daqui para frente, para puxarmos essas pesquisas para que a gente sistematize, aclare, conheça o parceiro e dê as preferências. Por exemplo, um desafio enorme de todos os acordos que nós assinamos Sul-Sul. Como poderíamos tomá-los como leitura dessa cooperação? Talvez por aí fosse uma coisa interessante. Eu li um do relatório da Bolívia, avaliando Acre. Muito interessante o que eles fazem ali, avaliando a eficácia, e esse relatório mostra que outro da Bolívia também falando dessa geração de projetos.
Essa linguagem de tudo vira um projeto, tem um modelo encomendado, é um financiamento. Esse foi o outro documento da Bolívia que nos chegou. Interessante, queremos fugir dessa linguagem do projeto. Você transforma o problema num financiamento. E a comunidade de projetos se sucedem em reavaliações. Eu, claro, estou sendo seletivo pelo mais fácil, mas a ideia é que primeiro reflitamos na agência. Quem coordena isso no país? Sem exclusões. Depois a consciência de que o IPEA pode, assim como as universidades, assim como os ministérios, nós conversarmos com aqueles que formulam políticas. Porque senão nós vamos ficar trabalhando com o que tem os contadores, para que a gente tenha bons números. Eu lamento não poder falar mais, senão os colegas não têm oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Só fazer um pequeno aviso. De fato, o IPEA gentilmente disponibilizou e mandou para ser distribuído aqui no seminário esse relatório, um pacote de 100 exemplares, que houve algum problema no correio, ele está preso no correio, por isso não foi disponibilizado. A gente vai ver uma outra forma de deixar para que as pessoas interessadas possam buscar numa das instituições. Miguel. Sim, mas... Está disponível na internet. Bueno, yo voy a tratar de hacer algo parecido, pero tratando de agrupar algunas cuestiones que me parece que se cruzan en varias de las intervenciones. Y quizás el punto más general que salió repetidamente es la relación, de distintas maneras, la relación entre cooperación norte-sur y cooperación sur-sur. Y yo creo que ahí hay un tema que yo traté de plantear y no sé si quedó claro cuando... El tema de la mesa era la situación de la cooperación sur-sur, ¿no es cierto?, hoy, actualmente. Yo creo que un poco el mensaje era que yo creo que hay un déficit de conocimiento, un knowledge deficit en un sentido de qué se trata específicamente la cooperación sur-sur, y esto toca varias de las dimensiones que se plantearon acá, pero creo que también hay un déficit institucional, o sea, en términos de, o sea, es claro que hay en términos discursivos, en términos declarativos, hay una brecha muy importante, o aparentemente hay una brecha importante entre lo que sería la cooperación sur-sur y la cooperación norte-sur. Cuando uno empieza a mirar en la práctica y empieza a hacer la investigación o la indagación que varios reclaman, en realidad resulta muy difícil hablar de una cooperación sur-sur. Realmente es muy, muy difícil hablar de una cooperación sur-sur. Entonces, un primer punto es, digamos, cómo resolver este déficit de información, de conocimiento y la necesidad de conceptualizar más claramente lo que es la cooperación sur-sur cuando uno, sobre todo a partir de la experiencia o del análisis comparado, se encuentra con experiencias que no solo tienen matices muy diferenciados, sino en algunos casos son antitéticos. Por ejemplo, el caso de... que se mencionaba de las expectativas políticas y que tienen que ver en realidad con el tema de las instituciones democráticas, etc. Yo me pregunto, en la agenda de cooperación externa china, ¿cuánto es el tema de la democracia como un dato importante y qué expectativa uno puede tener que a partir de la cooperación china haya un fortalecimiento de las instituciones democráticas en África, por ejemplo? No sé, yo creo que es un tema. Entonces, y son cuestiones, yo creo que son cuestiones fundacionales que hacen a la naturaleza del fenómeno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resolvemos eso? Sobre todo cuando queremos hacer la comparación con otro fenómeno que ya tiene contornos bien definidos, se sabe la maldad que ha generado y la poca bondad que ha generado, y tiene un rigor, digamos, analítico, conceptual, operativo, que no tiene la otra. Y la otra es un basket case, existe un poco de todo mezclado. Entonces, yo creo que ahí hay una gran tarea para la agenda de investigación, pero creo que también hay una decisión de dónde se hace el corte. Y quizás la definición o la idea de que podemos hablar de cooperación sur-sur como un todo indiferenciado, bueno, habrá que revisarlo y habrá que reconsiderarlo. Ahora, ahí me permite entrar algunas de las cuestiones un poco más puntuales que se plantearon recién y hacer 2 o 3 reflexiones. Un tema, por ejemplo, que me pareció bien interesante y muy discutible, que es el tema de la relación entre cooperación y desarrollo.
¿Es la cooperación una externalidad del desarrollo o es la cooperación un objetivo, o es el desarrollo un objetivo de la cooperación? Y yo no estoy tan seguro que la opción sea la primera. Y lo digo ¿por qué? Porque me parece que eso supone, o sea, eso se articula con otro argumento, que es que en el caso, por lo menos de los países emergentes grandes, digamos, la agenda de cooperación está conducida por los intereses de política exterior, básicamente, o es parte de una estrategia de política externa. Ahora mi pregunta es, ¿en qué medida uno puede separar tajantemente la estrategia de política externa de la estrategia de desarrollo del país? Voy a poner un ejemplo. Cuando Brasil y Argentina dicen que hay que reformar la estructura financiera internacional, ¿cómo se relaciona eso con la política de desendeudamiento que ellos hicieron 3, 4 años atrás? ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? Digo, uno plantea la reforma de la arquitectura institucional porque eso me va a permitir manejarme mejor en términos de acceso a los flujos, otras condiciones, etcétera. O uno plantea que tener una diferente vinculación con el contexto internacional es un fundamento de la política de desarrollo, y a partir de ahí yo tengo una estrategia más o menos agresiva de reforma del propio sistema. Yo no tengo claro, y no creo que haya una unidireccionalidad inequívoca. Creo que es un juego. Sí creo que hubo momentos donde claramente, y sobre todo, y eso tiene que ver, me parece, con la otra cuestión que toca lo institucional, que si yo creo que esto me arriesgo a dar una opinión, creo que si la cooperación institucionalmente está anclada, como por ejemplo en este caso, por lo menos la cooperación oficial, como en el caso de Argentina, está anclada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la posibilidad de un divorcio entre las dos agendas es mucho mayor. De hecho, Argentina negoció en la ronda Doha compromisos que el anclaje que tenía en la política doméstica o por lo menos en los intereses de algunos actores en la política doméstica, era difícil de encontrar, o había intereses contradictorios. Entonces, me parece que hay unas tensiones ahí que yo no diría, bueno, me parece que es interesante ver en este momento en qué medida, y eso me permite ir a otra cuestión, que es lo que planteaba Antonio, en qué medida no solamente la cooperación internacional es un vehículo para el desarrollo, si no es una plataforma para articular estrategias más globales de cambio. Y yo ahí vuelvo un poco al tema de la heterogeneidad, al tema de los alcances, y digo, ¿cómo entra la dimensión regional en esto? O sea, si uno, algunos hallazgos que encontramos, igual con el tema de los problemas que presenta o de las limitaciones que presenta la cooperación sur-sur, uno de los primeros hallazgos que encontramos era que era bastante, no claro, pero diría, algunas tendencias se verificaban de que era diferente la cooperación en América Latina, la cooperación sur-sur en América Latina, que la cooperación sur-sur en África, que la cooperación sur-sur en Asia. En algunos casos, y no solamente estoy hablando de China, estoy hablando de Japón y de Corea también, y en algunos casos la relación entre políticas de desarrollo y políticas externas era completamente la inversa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quizás, ayer se mencionó, creo, en la mesa, quizás la cooperación sur-sur habría que pensarla en términos más probablemente regionales, y pensar, por ejemplo, en qué medida esta nueva ventana que aparentemente se perfila por el lado del UNASUR, ¿cuál es la relación, por ejemplo, en este caso, entre cooperación sur-sur y esquemas de integración, por decirlo de alguna manera? Y ahí yo me pongo a pensar, y vuelvo un poco al mismo debate de la tensión entre política exterior y política de desarrollo, cuando empezamos a hablar de infraestructura, cuando empezamos a hablar de energía, cuando empezamos a hablar de fondos regionales para el desarrollo, y esos como ingredientes potenciales de acciones de cooperación, bueno, yo creo que ahí, digamos, me parece que se abre la potencialidad de un escenario que no da respuesta a estas cuestiones, pero me parece que abre una ventana de oportunidad para pensarlas de otra manera. A ver, algo más que quería mencionar. Sí, algunas cuestiones puntuales, por ejemplo, el tema del diálogo, o el tema de
esto me parece que además se relaciona con un problema que tiene que ver con la cooperación sur-sur, que claramente es el tema de la coordinación, ¿no es cierto? La coordinación, pero en general cuando uno ve la experiencia de Europa, la coordinación se da sobre la base de decisiones de política exterior ancladas muy fuertemente en definiciones de política doméstica. O sea, la política agraria europea es la base de la política de negociación agrícola de la Unión Europea en la OMC, no es otra. La política de TRIPS en la Organización Mundial de Comercio está anclada en una definición de los marcos regulatorios de propiedad intelectual que estos países han adoptado en sus propios... Entonces, yo creo que, nuevamente, la tensión o la dinámica interna, externa, me parece que en este sentido es fundamental. Y yo creo que por ahí el tema de los diálogos políticos, y vuelvo a la cuestión y termino con esto, del policy diálogo que facilita. Yo no sé cuál es la agenda del policy dialogue, no está predeterminada la agenda. O sea, yo no sé si el policy dialogue es una virtud en sí misma. ¿Quién define el contenido de ese diálogo de políticas? Y en una de esas define el outcome del ejercicio de diálogo. Entonces, esto me lleva a un último punto y que yo creo que es clave, y es en qué medida no debemos democratizar la cooperación sur-sur. O sea, en qué medida, yo me imagino que en un escenario ideal de la cooperación sur-sur como plataforma para el cambio del sistema de reglas globales, ¿y quiénes se van a sentar? Y se van a sentar los mismos, los 4 que se mencionaron acá: Brasil, India, China, no sé si Sudáfrica, y quizás Rusia se siente, y alguno más. Ahora, digamos, en términos de la representación, ¿quién me asegura que eso tiene representatividad en términos de los intereses, necesidades, prioridades del 70% restante de los países que reciben cooperación sur-sur? A veces hacen alguna forma de cooperación sur-sur y tendrían un interés importante en redefinir algunas de las reglas de la cooperación internacional. Entonces, a mí me parece que el tema de los in and outs en el nuevo escenario, creo que no es irrelevante de en qué medida la cooperación sur-sur es efectivamente una plataforma para reforma, para cambios un poquito más radicales o para una continuidad del statu quo. Gracias.